O som começava sempre depois das 2 da manhã, um miado arranhado que ecoava pelos corredores da velha casa como se algo estivesse sendo estrangulado na escuridão, e quanto mais Clara tentava ignorar aquele chamado seco e irregular, mais a sensação de que algo observava crescia por trás das portas trancadas. Naquela noite, porém, o barulho veio acompanhado de um arranhar ritmado, como se unhas longas rastejassem por dentro das paredes, desenhando caminhos secretos que ela nunca ousou imaginar, e cada passo que dava em direção à cozinha fazia o chão tremer levemente, como se estivesse pisando sobre algo que respirava. Quando finalmente tocou a maçaneta, o miado se transformou num lamento humano, sufocado e desesperado, e Clara soube que aquilo não era um gato, era algo que imitavam para chamar por ela no escuro. As lâmpadas tremeluziram com um estalo seco, iluminando apenas pedaços irregulares do corredor, e Clara percebeu que não estava mais sozinha quando sentiu um vento frio soprar rente ao chão, como se algo baixo e rápido tivesse passado por suas pernas com a confiança de quem já conhecia cada canto da casa. Ao se abaixar, encontrou tufos de pelo cinza espalhados, mas não como os de um gato comum. Eram fios longos, ásperos, com um brilho úmido que lembrava carne recém-cortada. O miado voltou, agora muito mais perto, quase colado ao seu ouvido, embora não houvesse nada ali, e a sensação de presença se tornou tão intensa que sua respiração embargou. Então, algo bateu dentro do armário da sala, uma pancada forte, seguida de um gemido baixo, como se algo estivesse tentando aprender a falar com uma garganta recém-formada. Clara engoliu seco e avançou em direção ao armário, sentindo o piso vibrar como se pequenos passos circulassem ao redor de seus pés, rápidos demais para serem vistos. O ar adquiriu um cheiro agridoce, lembrando metal misturado com algo que ela só conseguirá sentir em hospitais. Antes que pudesse tocar a porta, ela se abriu sozinha num estalo violento, revelando uma escuridão tão profunda que parecia devorar a luz do corredor. Lá dentro, 2 pequenos pontos brancos brilharam como olhos sem pupila, acompanhados de um miado desafinado, quebrado, repleto de falhas, como se a criatura estivesse tentando replicar o som de memória. Os pelos do seu braço se arrepiaram quando a voz, uma mistura de gato e criança, sussurrou seu nome com clareza perturbadora, pedindo que ela entrasse só por um instante. O chão da casa começou a rachar lentamente, como se algo tentasse emergir por baixo das tábuas antigas, e Clara recuou ao ver dedos finos e cinzentos surgirem entre as brechas, arranhando com desespero, enquanto atrás dela os olhos dentro do armário multiplicavam-se, tornando-se 4, 6, 8 pontos brilhantes. Miados diferentes se sobrepunham uns aos outros, alguns tão graves que pareciam vir de um animal enorme, outros tão agudos que soavam quase como um grito infantil preso no ar. Todos pareciam chamá-la pelo nome, repetindo Clara com precisão crescente, como se estivessem treinando sua voz. Quando ela tentou correr, algo pegou seu tornozelo com força, dedos longos, frios, que não pertenciam a nenhum gato, e o toque fez seu corpo inteiro queimar com um choque seco, pulsante, que subiu até sua nuca. Clara caiu no chão, mas o que a encarava não era exatamente um animal. Era uma criatura baixa, magra demais para ser viva, de pele enrugada e pelo falhado em manchas irregulares, como se tivesse sido montada às pressas com partes arrancadas de outros corpos. A cabeça era alongada, semelhante à de um gato, mas a boca era humana, desproporcional e cheia de dentes curtos, distribuídos de forma caótica. Os olhos, porém, eram o pior, enormes, sem pálpebras, refletindo não apenas a luz, mas também imagens distorcidas do próprio corredor, como se mostrassem uma versão podre e invertida da casa. O bicho inclinou a cabeça e miou novamente, mas o som saiu junto com palavras em voz trêmula, pedindo: não vá, fique comigo, enquanto por trás dele dezenas de patas surgiam das sombras. A criatura saltou, e Clara só conseguiu se arrastar para trás enquanto mãos, patas e boca se formavam e se desfaziam no corpo das coisas que emergiam da escuridão, cada uma imitando o som de um gato ferido, tentando atrair sua atenção para si como rivais famintos. O armário explodiu em farpas quando uma versão gigantesca das mesmas criaturas surgiu, o rosto dividido em 2, abrindo-se como pétalas murchas, exibindo camadas de dentes minúsculos que se moviam sozinhos, cada qual repetindo o nome dela. Clara gritou, mas o som foi abafado quando uma onda de corpos disformes a engoliu, arrastando-a para dentro da escuridão viva que pulsava dentro do armário, e a última coisa que ouviu antes de desaparecer foram miados perfeitos, impecáveis, como se finalmente tivessem aprendido a copiar a voz humana. Desde que se mudou para o pequeno apartamento no centro, Jonas percebia sempre a mesma coisa ao chegar do trabalho.
Um gato preto sentado na porta, imóvel, como se estivesse esperando apenas por ele, sempre com os olhos amarelos fixos em sua direção, sem piscar, sem se mover, e o que mais incomodava não era sua presença, mas a ausência total de sombra sob o corpo do animal, mesmo com as luzes fortes do corredor projetando sombras longas em todas as direções, exceto ali. Na primeira noite, achou que era impressão, mas ao se aproximar percebeu que o gato permanecia exatamente na mesma posição, sem ruído, sem respiração visível, como se fosse apenas uma imagem grudada ao chão. Quando passou por ele, sentiu um arrepio tão profundo que a sensação percorreu sua espinha como gelo derretido, e ao olhar para trás, o gato havia desaparecido completamente, sem passos, sem rastro, sem sequer um pelo solto. A rotina se repetiu nos dias seguintes, mas algo começou a mudar. Agora o gato não ficava apenas na porta, ele aparecia dentro do apartamento, em pontos onde Jonas tinha certeza absoluta de que não havia como um animal entrar sem ser notado, muito menos um que não fazia qualquer som. No segundo dia, ele o viu sentado no pé da cama, olhando fixamente para o espelho do quarto, como se observasse sua própria ausência de reflexo, pois enquanto os móveis, o colchão e o próprio Jonas apareciam normalmente no vidro, o gato não projetava absolutamente nada. Era como se a realidade simplesmente se recusasse a registrá-lo. Jonas tentou espantá-lo batendo palmas, mas o gato sequer piscou, e apenas virou lentamente a cabeça em sua direção, com um movimento travado, quase mecânico, como se seus ossos não tivessem sido feitos para aquele giro. Na terceira noite, Jonas acordou com o som de algo arranhando a parede do corredor. Mas o ruído não parecia de unhas, era como se pontas duras e ocas raspassem em intervalos irregulares, acompanhadas de um miado abafado, quase engasgado, que parecia tentar atravessar o concreto. Ao se levantar, percebeu que o apartamento estava frio demais, como se todas as janelas estivessem abertas, embora estivessem trancadas. O gato estava sentado exatamente no mesmo ponto de antes, mas agora seu corpo parecia mais longo, mais magro, como se tivesse esticado durante a noite, e seus olhos amarelos tinham escurecido, assumindo um tom quase caramelado, brilhante e profundo demais para ser natural. Jonas deu um passo para trás, mas o gato avançou um único centímetro sem mover as patas, deslizando no piso como se não tocasse o chão. O relógio na parede começou a marcar horas inexistentes, os ponteiros girando em ciclos curtos e frenéticos, produzindo um tic-tac acelerado que parecia acompanhar a respiração de Jonas, agora ofegante, trêmula e cada vez mais curta. O gato ergueu a cabeça e abriu a boca lentamente, revelando uma fileira de dentes que não se encaixavam, como cacos de vidro distribuídos de forma irregular, e dos quais não saiu som algum, nenhum miado, nenhum rosnado, nenhuma respiração, apenas um silêncio tão profundo que anulou o barulho do relógio, da rua, do próprio coração de Jonas. A luz piscou 1, 2, 3 vezes, e quando estabilizou, havia outro gato ao lado do primeiro, idêntico em cada detalhe, mas com olhos completamente pretos, tão pretos que absorviam a claridade ao redor, tornando o chão à sua volta uma mancha de breu. Jonas tentou correr até a porta principal, mas sentiu seus pés afundarem como se o piso estivesse mole, não como areia ou lama, mas como se algo tivesse puxado suas pernas para baixo com dedos invisíveis, densos e gelados. Quando olhou para trás, viu os dois gatos avançando lentamente, deslizando em sua direção como sombras líquidas, sem som, sem peso, sem qualquer movimento natural, e percebeu que agora não eram apenas dois, surgiam outros nos cantos, atrás dos móveis, embaixo da mesa, todos sem sombra, todos sem reflexo, todos encarando com olhos que pareciam brilhar com vida própria. Eles começaram a abrir a boca ao mesmo tempo, revelando fileiras irregulares de dentes, mas ainda assim não faziam som algum, e o silêncio se tornou tão ensurdecedor que Jonas sentiu vertigem, como se estivesse sendo empurrado para fora do próprio corpo. Quando finalmente alcançou a porta, tentou girar a maçaneta com tanta força que seus dedos ficaram dormentes, mas a tranca parecia presa, como se alguém a segurasse do outro lado. Os gatos se aproximaram, formando um círculo perfeito ao redor dele, todos imóveis, todos olhando diretamente para seus olhos, e nesse instante o silêncio se rompeu não com miado, mas com um coro de vozes humanas, grossas e finas, jovens e idosas, todas falando ao mesmo tempo, repetindo o nome de Jonas em uníssono, como se o chamassem para dentro de algo maior e mais profundo do que aquele apartamento. As luzes apagaram bruscamente e, por um segundo, apenas os olhos deles permaneciam visíveis, dezenas de pontos brilhantes flutuando no escuro. Quando a luz voltou, Jonas não estava mais ali, e no chão restava apenas uma marca opaca e irregular, exatamente como a sombra de um gato. Ninguém acreditava quando Sofia contava que, toda madrugada,
exatamente às 3h14, um gato branco surgia do lado de fora da janela de seu apartamento no 15º andar, parado em pé sobre as patas traseiras como uma pequena figura humana, observando-a em silêncio absoluto, mesmo com o vento forte que deveria derrubá-lo facilmente. O pelo dele era tão claro que refletia a luz da cidade como um fragmento de lua, mas o que mais assustava eram seus olhos totalmente vermelhos, brilhantes como brasa viva, fixados nela sem piscar. Na primeira noite, Sofia pensou ser uma alucinação causada pelo cansaço, mas quando o gato apoiou a pata no vidro e arrastou devagar, deixando um rastro úmido que parecia sangue diluído, o pânico tomou seu corpo por completo. Ainda assim, a criatura não atacou, apenas ficou ali, como se estivesse medindo a distância entre ela e o abismo. Na noite seguinte, o gato apareceu novamente, mas desta vez sua boca se abriu em um sorriso largo demais para ser animal, revelando dentes finos e compridos como agulhas, distribuídos de forma irregular dentro de uma garganta que parecia profunda demais. O vidro tremeu quando ele encostou o focinho, e Sofia percebeu que agora havia algo diferente. A janela não mostrava mais o reflexo dela, apenas a silhueta do gato, que parecia crescer lentamente, ocupando um espaço maior do que o próprio corpo permitia. O vento soprou com força, mas a criatura permaneceu imóvel, com as patas esticadas, como se estivesse caminhando sobre algo invisível suspenso no ar. Quando a luz do prédio vizinho piscou, a figura desapareceu, mas o som de unhas raspando o concreto continuou ecoando no alto lá fora. Ao amanhecer, Sofia notou que o parapeito da janela estava marcado por arranhões fundos, profundos o suficiente para arrancar pedaços do cimento, e ao lado deles havia pequenos tufos de pelo branco grudados como fibras queimadas. Tentou ignorar, acreditando que tudo não passava de estresse acumulado, mas quando se aproximou do espelho para arrumar o cabelo, viu algo que a deixou paralisada. Atrás dela, refletido com nitidez, estava o gato branco parado exatamente onde ela havia sonhado que ele estaria, mas quando virou para olhar, não havia mais nada ali. O coração acelerou, a respiração tornou-se curta, e a sensação de que alguém a observava por trás persistiu, como se olhos vermelhos estivessem colados à sua nuca, acompanhando cada movimento seu pela casa. Quando a madrugada chegou novamente, Sofia jurou que não olharia para a janela, mas a curiosidade misturada a um terror crescente a fez virar lentamente o rosto, só para encontrar o gato branco já esperando, muito mais perto do que antes, como se estivesse dentro do vidro, pressionando o rosto contra o limite entre os dois mundos. Seu corpo parecia flutuar, as patas não tocavam o parapeito, e sua pele se movia como se algo respirasse por baixo dela, pulsando irregularmente. De repente, o gato inclinou a cabeça e bateu a testa no vidro com força, 1, 2, 3 vezes, cada impacto produzindo rachaduras que se espalhavam em forma de teia. O sorriso dele se abriu ainda mais, e os olhos vermelhos começaram a tremer, piscando como pequenas lanternas vivas tentando se comunicar. O ar ficou pesado, o apartamento inteiro pareceu diminuir, como se as paredes estivessem avançando para apertá-la contra a janela, e a cada passo que dava para trás, o vidro rachado se expandia um pouco mais, como se respondesse à sua movimentação. Então o gato levantou lentamente uma das patas, pressionando o centro da rachadura com movimentos suaves e calculados, até que o estalo final ecoou como ossos se partindo. Em seguida, do lado de fora, surgiu uma segunda cabeça branca atrás da primeira, idêntica, com olhos igualmente vermelhos, e depois uma terceira, todas olhando diretamente para ela, todas sorrindo de forma idêntica. Era como se várias versões da criatura estivessem escalando a parede invisível em direção ao apartamento, cada uma mais próxima, mais vibrante, mais viva. Quando o vidro finalmente cedeu, não houve explosão nem queda de estilhaços, apenas um silêncio profundo, como se o mundo tivesse prendido a respiração no instante exato em que o gato atravessou o vão com movimentos suaves, quase elegantes, flutuando até o chão sem emitir som algum. Ele se aproximou de Sofia com passos impossíveis, a poucos centímetros do rosto dela, e seus olhos vermelhos cresceram até preencher toda a sua visão, queimando como brasas dentro de sua mente. Os outros gatos entraram logo atrás, deslizando pela abertura como sombras líquidas, e o apartamento inteiro se encheu de ruídos abafados, respirações distorcidas e sorrisos largos demais para serem compreendidos. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram apenas o apartamento vazio, a janela aberta, e no parapeito 3 marcas de patas, profundas, retorcidas, apontando para dentro, como se convidassem alguém a entrar. Quando Dona Marli adotou um gato perdido que apareceu no quintal, acreditou que finalmente teria companhia nas tardes solitárias, mas a criatura era estranha desde o começo, silenciosa demais, encarando-a como quem analisa um objeto,
e nunca pisava na caixa de areia, embora ela sempre acordasse cheia de marcas profundas, como se algo grande tivesse cavado durante a madrugada. Na primeira semana, pensou que fosse apenas um hábito noturno comum, mas quando começou a ouvir o barulho de areia sendo raspada enquanto o gato dormia no sofá ao lado, percebeu que havia algo errado. Mais errado ainda foi ver a areia se mover como se respirasse, formando pequenas ondas que se levantavam e colapsavam, deixando o ar pesado e gelado, como se o chão do quintal tivesse um pulmão escondido ali debaixo. As marcas na areia começaram a mudar, deixaram de parecer arranhões de gato e passaram a se assemelhar a dedos longos, finos demais para qualquer criatura doméstica, traçando caminhos que formavam símbolos irregulares, quase como letras tortas escritas por uma criança que nunca aprendeu a segurar um lápis. Certa noite, a caixa emitiu um som baixo, oco, semelhante ao de alguém batendo do lado de dentro, tentando chamar atenção, e Dona Marli recuou imediatamente, sentindo um frio subir por sua espinha. O gato, que até então nunca demonstrara interesse pelaquilo, levantou devagar, encarou a caixa com os pelos eriçados e soltou um miado grave, tão estranho e rouco que parecia mais uma voz humana tentando imitar um felino. A areia respondeu, formando um pequeno vórtice que se abriu no centro como uma boca. Na manhã seguinte, a caixa estava fora do lugar, arrastada por quase 2 metros, deixando um rastro profundo no cimento que parecia ter sido feito por algo pesado, muito mais pesado do que a caixa vazia permitiria. O gato observava à distância, tenso, como se soubesse exatamente o que havia ali. Dona Marli, apavorada, decidiu esvaziar tudo e jogar a areia fora, mas quando colocou as mãos na caixa, sentiu a superfície pulsar como pele viva, quente, reagindo ao toque. Jogou a caixa no meio do quintal e correu para dentro de casa, mas, ao olhar pela janela, viu a areia se recompor sozinha, subindo pelas paredes internas da caixa como uma tempestade invertida. O gato começou a rosnar algo que nunca havia feito, e seus olhos refletiam a caixa como se enxergasse algo rastejando lá dentro. À meia-noite, o barulho voltou, mais forte, mais próximo, como se unhas enormes rasgassem a madeira do piso. Dona Marli saiu do quarto, tremendo, e descobriu a caixa na sala, exatamente no centro do tapete, pingando areia como se tivesse acabado de ser trazida por alguém. O gato estava em cima do armário, encarando a cena com o corpo encolhido, totalmente aterrorizado, e isso foi o pior sinal, pois se um gato tem medo, o que estaria ali? A areia começou a se erguer dentro da caixa, formando uma coluna que se contorcia, moldando-se como braços tentando alcançar algo. A coluna tombou para fora e se arrastou pelo chão como tentáculos secos, deixando marcas profundas enquanto avançava na direção dela, uma trilha que vibrava, respirava, pulsava. Dona Marli correu até a porta, mas sentiu seus pés travarem como se algo tivesse agarrado seus tornozelos por baixo das tábuas, puxando-a com força para trás. Ela caiu e viu, de canto de olho, a areia formando um rosto no chão, olhos ocos, boca larga e sem lábios, abrindo e fechando como se tentasse pronunciar seu nome. O gato saltou do armário e avançou contra a criatura, mas foi lançado para longe por um movimento rápido, seco, como um golpe de algo invisível e pesado. A areia subiu pela perna de Dona Marli, grudando em sua pele como pequenas agulhas afiadas, e começou a arrastá-la até a caixa, que tremia em antecipação, expandindo-se, ficando mais profunda, mais escura, mais viva. O último grito dela ecoou pela madrugada, mas nenhum vizinho ouviu, abafado pela areia que a engoliu completamente, puxando-a para dentro daquele buraco que não deveria existir, um abismo escondido dentro de uma simples caixa de gato. Quando o silêncio voltou, o gato aproximou-se devagar, machucado, e fitou a caixa agora imóvel, vazia, completamente comum, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, a caixa estava novamente no quintal, limpa, sem marcas, sem areia, sem qualquer sinal de vida, aguardando por um novo dono que achasse apenas um objeto antigo e inofensivo. Mas o gato sabia a verdade, porque todas as noites, às 3 da manhã, a caixa respirava novamente. Quando Henrique alugou o antigo sobrado no interior, achou que os estalos constantes nas paredes eram apenas resultado da madeira velha, até perceber que os ruídos tinham ritmo, como passos leves caminhando por dentro da estrutura, indo de um cômodo ao outro com a precisão de alguém que conhecia cada centímetro da casa. Na terceira noite, ouviu o som parar bem atrás da parede de seu quarto, seguido de um miado abafado, tão profundo que parecia vir de um túnel distante, e só então ele entendeu que havia algo vivo ali dentro. Tentou ignorar, mas quando acendeu a luz,
viu o contorno perfeito de um gato projetado sob a pintura, como uma sombra presa por detrás, movendo a cabeça de um lado para o outro, acompanhando cada respiração sua, como se estivesse esperando o momento exato para sair. O fenômeno piorou quando Henrique começou a notar pequenas rachaduras se formando exatamente onde o contorno do gato aparecia, sempre seguindo o formato das patas, como se a criatura estivesse arranhando a parede por dentro, tentando romper a camada final para atravessá-la. Certa noite, durante um blackout, o som ficou tão próximo que ele sentiu a vibração no colchão, como se o animal estivesse passando embaixo dele, viajando dentro da estrutura da casa como um inseto que se move entre frestas invisíveis. Quando a luz voltou, Henrique percebeu algo ainda mais perturbador. Impressões de patas surgiam no gesso, como marcas de um gato caminhando verticalmente, mas fundidas na superfície, como se fossem parte da casa, e as pegadas seguiam até o teto, onde desapareciam de forma abrupta. Detido pelo medo, ele decidiu registrar os acontecimentos e gravou o som das paredes. Ao ouvir o áudio, notou que os passos não eram de um único gato, mas de vários, todos seguindo um ritmo que lembrava uma espécie de marcha lenta, organizada, calculada, subindo e descendo a estrutura como se realizassem um ritual. E então, no fundo da gravação, quase inaudível, havia outro som que fez seu sangue gelar. Uma respiração humana, rouca e arrastada, acompanhada de um sussurro que repetia insistentemente o nome dele. Naquela noite, as paredes começaram a tremer levemente, e Henrique viu a pintura ondular, como pele sendo esticada de dentro para fora. O contorno do gato reapareceu, maior, distorcido, com a cabeça mais alongada e os olhos brilhando sob a tinta como se duas brasas estivessem acesas atrás do gesso. O ápice aconteceu quando Henrique ouviu, do outro lado da parede, o som claro de algo respirando com dificuldade, como se cada suspiro exigisse força para atravessar uma barreira. A pintura começou a formar pequenos relevos, criando a textura de pelo sob a superfície lisa, e a parede inteira se curvou para dentro do quarto, como um pulmão que se enche de ar. De repente, o gesso rachou do chão ao teto com um estalo seco e poderoso, revelando por um segundo um olho enorme dentro da parede, vermelho e pulsante, que se contraiu ao ver Henrique, como um predador reagindo à presa. A casa inteira vibrou, e ele correu, sentindo o chão tremer sob seus pés como se algo estivesse seguindo por baixo das tábuas. Ao tentar fugir pela sala, Henrique viu dezenas de sombras felinas surgindo nas paredes, movendo-se rápido demais, cada uma com contornos distorcidos, alongados, arrastando-se como criaturas líquidas. Elas não tinham forma fixa. Às vezes pareciam gatos, outras vezes pareciam braços, rostos, bocas que se abriam e fechavam sem som, tentando pronunciar palavras que ele não compreendia. Henrique correu para a porta da frente, mas ela estava coberta por marcas de arranhões tão profundas que pareciam feitas por garras metálicas. As sombras começaram a escorrer pelas paredes como tinta preta derramada, caindo no chão e formando pequenas figuras felinas que se moviam com precisão assustadora, olhando para ele com olhos que brilhavam mesmo na total escuridão. A última coisa que Henrique viu antes de perder os sentidos foi uma das sombras saltando para dentro de seu peito como se fosse líquida, desaparecendo sob sua pele e deixando uma marca quente, ardente, que parecia queimar cada veia de seu corpo. Quando acordou, horas depois, a casa estava completamente silenciosa, sem passos, sem sombras, sem ruídos, mas sua respiração vinha com um leve miado no final, e cada vez que passava perto de uma parede, sentia algo arranhando atrás dela, acompanhando seus movimentos como um eco vivo preso ali dentro. Ele deixou sobrado naquele mesmo dia, mas as paredes não o deixaram. Em seu novo apartamento, na primeira noite, a pintura começou a tremer, formando lentamente o contorno de um gato atrás do reboco, exatamente como antes, como se tivesse viajado com ele. Desde criança, Laura sempre teve facilidade em notar detalhes que outras pessoas ignoravam, e foi por isso que ela percebeu primeiro. O gato preto que rondava seu prédio todas as noites não tinha sombra. Ele caminhava ao redor dos postes, atravessava a luz dos carros, passava diante das janelas iluminadas, mas o chão permanecia vazio atrás dele, sem qualquer sinal de contorno escuro acompanhando seus passos silenciosos. Na primeira noite, ela acreditou ser apenas um truque de luz, mas quando viu subir a escada do prédio e parar exatamente em frente à porta de seu apartamento, encarando-a como se tivesse sido convidado, sentiu um arrepio profundo correr por suas costas. O gato não miou, não se mexeu, apenas esperou, imóvel, enquanto a luz do corredor piscava de forma intermitente, como se reagisse à presença dele. Na noite seguinte, o gato apareceu novamente, mas dessa vez dentro do apartamento, sentado no corredor,
olhando diretamente para o quarto dela com os olhos extremamente dilatados, negros demais, como buracos sem fim. Não havia sinal de arrombamento, nenhuma janela aberta, nenhum rastro de patas. Nada explicava como ele havia entrado. Mais perturbador ainda era que, embaixo dele, o piso não mostrava sombra alguma, e a luz que deveria projetar seu contorno simplesmente passava por ele como se não houvesse corpo físico ali. Quando Laura tentou expulsá-lo, o gato moveu a cabeça lentamente para o lado, como se analisasse sua reação, e deu 2 passos em direção ao quarto, deixando o ar mais frio, mais pesado, como se algo invisível tivesse sido arrastado junto à sua presença. Com o passar dos dias, a casa começou a mudar. Objetos se moviam sozinhos, portas abriam e fechavam durante a madrugada, e o relógio digital piscava sempre o mesmo horário 3h03 sempre que o gato surgia. Em uma das noites, Laura tentou filmar a criatura, mas ao assistir à gravação, percebeu que o gato não aparecia em absolutamente nenhum dos quadros. O vídeo mostrava apenas o corredor vazio, mas o áudio captava sua respiração, lenta, grave, quase humana, enquanto passos se aproximavam da câmera como se algo estivesse caminhando em direção à lente. Ao vivo, porém, o gato estava ali parado, real, sólido, observando-a com olhos tão profundos que pareciam puxar sua atenção para dentro de si. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando Laura começou a notar que sua própria sombra estava diminuindo, ficando mais curta, mais fraca, como se estivesse sendo drenada do seu corpo pouco a pouco. Na parede do banheiro, sua silhueta parecia murcha, quase transparente, enquanto a luz tremulava como chama fraca. Em determinados momentos, ela percebia a sombra do gato atrás de si mesmo, o gato não tendo sombra alguma, como se a silhueta que faltava a ele estivesse sendo retirada dela. Em uma madrugada, acordou com um peso leve de algo sobre seu peito e, ao abrir os olhos, viu o gato deitado sobre ela, mas seu corpo era parcialmente translúcido, como se estivesse absorvendo algo invisível de dentro dela, respirando de forma pesada, profunda, como se sugasse sua própria forma. Desesperada, Laura deixou todas as luzes acesas, acreditando que a claridade afastaria a criatura, mas o efeito foi exatamente o contrário. O apartamento inteiro ficou tomado por sombras que não pertenciam a nenhum objeto, manchas escuras que surgiam no teto, no chão, nas paredes, movendo-se lentamente como massas líquidas. O gato caminhava entre elas como se fosse o dono do lugar, e, a cada passo que dava, uma nova sombra desaparecia do ambiente, como se fosse absorvida por ele. Quando finalmente tentou fugir, percebeu que sua própria sombra já não existia mais no chão. Seu corpo não projetava absolutamente nada. A sensação de vazio começou a se espalhar por dentro dela, uma fraqueza profunda, como se estivesse sendo apagada do mundo aos poucos, tornando-se mais leve, mais frágil, mais ausente. Na última noite, Laura acordou sem sentir o próprio corpo completamente, como se estivesse flutuando dentro da cama. O gato estava sentado ao lado dela, olhando fixamente para o teto, onde uma sombra enorme, disforme, se agitava como uma criatura viva presa entre as paredes. Ele se levantou devagar, colocou a pata sobre o peito dela, e o quarto inteiro escureceu de uma vez, como se as luzes tivessem sido devoradas em silêncio absoluto. Quando os vizinhos entraram na manhã seguinte, encontraram o apartamento vazio, sem sinais de luta, sem objetos fora do lugar, apenas a sombra de Laura projetada sozinha na parede do quarto, imóvel, presa ali como uma marca permanente, enquanto no chão, ao lado, havia pegadas de um gato que não projetava sombra alguma. Deseja seguir para a história 7? O vento daquela madrugada percorria as ruas vazias como se carregasse mensagens esquecidas, sussurrando entre becos e postes apagados enquanto Jéssica caminhava com passos rápidos, tentando não olhar para os cantos escuros que pareciam a observar. Ela havia saído tarde do trabalho e odiava cortar caminho pelo trecho conhecido por histórias estranhas envolvendo animais, especialmente gatos que apareciam e desapareciam sem emitir um único som. No entanto, naquela noite, algo diferente a esperava. Um miado tão baixo e arrastado que parecia vir de dentro da terra, fazendo sua nuca arrepiar antes mesmo que virasse o rosto para encontrar a origem. Quando finalmente olhou, viu o pequeno corpo felpudo parado no meio da calçada, imóvel demais, frio demais para parecer real, como se estivesse ali apenas para chamar sua atenção e chamá-la para algo muito pior. O gato era preto, profundamente preto, mas o que realmente paralisou Jéssica foram os olhos, ou melhor, a ausência deles. No lugar onde deveriam existir globos oculares, havia apenas buracos secos e afundados, como se algo tivesse sugado não só a carne, mas também qualquer vestígio de alma.
Mesmo assim, ele a encarava, ou parecia encarar, inclinando levemente a cabeça como se analisasse cada microexpressão de pavor que surgia no rosto dela. Jéssica deu 2 passos para trás, sentindo a garganta secar, mas o gato avançou devagar, com um andar que não acompanhava o movimento natural das patas, como se fosse guiado por fios invisíveis. Ela tentou ignorar e seguir andando, mas cada vez que olhava por cima do ombro, ele estava lá parado, imóvel, porém sempre mais perto do que deveria estar, como se o espaço entre eles obedecesse a leis próprias. Quando chegou à esquina, percebeu que havia algo ainda mais perturbador. Ninguém mais parecia notar o animal. Um casal passou ao seu lado, desviando dela, mas caminhando literalmente por dentro do gato, como se seu corpo não tivesse densidade, como se fosse apenas uma sombra materializada. Jéssica congelou, tentando entender se estava delirando, mas o felino abriu a boca e soltou um miado tão grave que fez o chão vibrar levemente sob seus pés. O som penetrava seus ossos com uma clareza impossível, como se fosse emitido dentro de sua cabeça. E então vieram as palavras não exatamente faladas, mas construídas no fundo de sua mente, como pensamentos que ela jamais teria. Volte, volte comigo, você viu demais. A voz que não era voz a fez perder o equilíbrio, derrubando-a contra uma parede, enquanto o gato se aproximava até que seu focinho encostasse na ponta de seu sapato. Seus buracos vazios pareciam se alargar, respirando como pulmões, pulsando como se algo do outro lado daquelas cavidades tentasse atravessar. Jéssica sentiu um calor estranho subir por suas pernas, como se o animal drenasse sua força vital pouco a pouco, deixando seu corpo pesado, lento e quase incapaz de reagir. A rua ficou mais escura, como se as luzes se apagassem ao comando do felino, e o silêncio engoliu até o som do vento. Ela tentou gritar, mas a voz simplesmente não saiu, presa em algum ponto profundo do medo que crescia em sua garganta como uma mão apertando sua traqueia sem piedade. Quando finalmente conseguiu mover o braço, empurrou o gato com força, e o impacto fez deslizar vários metros longe dela, longe demais para algo tão pequeno. Ele caiu de lado, e então se dobrou, retorcendo o próprio corpo como se não tivesse ossos, criando formas impossíveis antes de se levantar novamente com um movimento brusco e antinatural. Dessa vez, os buracos onde deveriam estar seus olhos começaram a sangrar, derramando um líquido espesso e escuro que serpenteava pelo asfalto e seguia em direção a Jéssica como dedos que buscavam seus tornozelos. Ela correu como nunca, mas o som das patas batendo no chão sem ritmo a perseguia, cada vez mais perto, até que percebesse que o ruído não vinha atrás, vinha de dentro dela, como se o gato estivesse correndo no espaço entre seus pensamentos. Jéssica tropeçou ao chegar na porta de casa, forçando a chave tremendo entre os dedos até finalmente destrancá-la e se jogar para dentro, batendo a porta com toda a força. O silêncio veio rápido demais. O mundo inteiro parecia suspenso. Quando olhou pelo olho mágico, não havia nada. Nenhum gato, nenhuma sombra, nenhum som. Apenas uma calma tão densa que se tornava sufocante. Ela deu 2 passos para trás e ouviu o miado dentro do quarto. Lentamente, virou a cabeça e viu a silhueta pequena no escuro, parada exatamente no centro do ambiente, com seus buracos vazios brilhando em vermelho. A última coisa que ela sentiu foi sua mente se apagando, sendo arrancada de dentro de si como quem puxa um fio solto. No dia seguinte, encontraram o apartamento intacto exceto por uma marca de garras na parede, escrevendo uma única palavra: voltou. A noite estava especialmente pesada quando Rafael atravessou a viela estreita que ligava o ponto de ônibus ao bairro onde morava, sentindo o ar úmido colar em sua pele como se fosse um aviso silencioso de que algo ali não o queria por perto, mas que ao mesmo tempo chamava com insistência. No meio do caminho, ele notou uma casa antiga que jamais tinha visto, apesar de passar ali todos os dias, com janelas estreitas que lembravam olhos semicerrados e uma porta que parecia levemente entreaberta, como se respirasse. O detalhe mais estranho, porém, era o som. Miados que ecoavam com atraso, como se fossem repetidos por ecos que não pertenciam àquele tempo, criando um efeito perturbador que fazia sua mente tropeçar. Primeiro vinha o silêncio, depois um miado distante, e só então um miado mais perto, como se o som estivesse caminhando até ele em ordem invertida, desafiando qualquer lógica. Quando Rafael se aproximou, percebeu que os miados não vinham de dentro da casa, mas sim das paredes, como se algo vivesse entre as camadas de tijolo e reboco, arranhando do lado de dentro com unhas pequenas e rápidas, acompanhadas de respirações curtas que pareciam tentar imitar a de um ser humano. Ele recuou um passo,
mas a porta rangeu sozinha, abrindo-se de forma lenta e precisa, revelando um corredor estreito iluminado por uma luz amarelada que piscava. O som dos miados atrasados se intensificou, agora formando uma sequência estranha. Primeiro um miado de dor, depois um miado de raiva, e por último um miado calmo, como se a ordem emocional estivesse sendo invertida por alguma força do lugar. Rafael sentiu seu peito apertar, e mesmo sabendo que deveria correr, algo puxava para dentro, um convite silencioso que soava como um sussurro preso no ar. Dentro da casa, o ar parecia mais pesado, quase sólido, como se fosse preciso empurrá-lo para cada passo adiante, e a luz fraca criava sombras que se moviam de maneira independente, projetando formas felinas que escapavam pelo chão e pelas paredes com movimentos impossíveis. Rafael tentou ligar a lanterna do celular, mas a tela apenas tremeluzia, mostrando por frações de segundo silhuetas de gatos com bocas abertas demais, revelando fileiras de dentes finos e longos. A cada piscada da luz do corredor, as figuras ficavam mais nítidas, mais próximas, e os miados atrasados agora vinham acompanhados de sons de mastigação, como se algo ali se alimentasse lentamente, sem pressa, saboreando cada fragmento do que quer que estivesse devorando. Ele chamou por alguém, mas sua voz pareceu se desfazer antes mesmo de ecoar, como se o tempo ali engolisse qualquer tentativa de comunicação. Quando chegou ao fim do corredor, encontrou uma porta entreaberta, deixando escapar uma luz vermelha pulsante que parecia seguir o ritmo de uma respiração inquieta. Ao empurrá-la, a visão o fez recuar com náusea. Dezenas de gatos estavam pendurados no teto, mas não por cordas ou correntes. Eram suas próprias sombras que o suspenderam, esticadas como tentáculos vivos que se contorciam, mantendo os animais imóveis, como marionetes sem vontade. Os olhos deles brilhavam em diferentes cores, cada um emitindo uma frequência sonora que Rafael sentia dentro dos ossos, como se fossem mensagens enviadas diretamente para sua mente. Nos cantos da sala, objetos tremulavam como se estivessem presos em um tempo quebrado, movendo-se com atraso, enquanto os gatos produziam miados que chegavam aos seus ouvidos em ordens desordenadas, criando uma melodia caótica que quase o fez perder a consciência. Tentando escapar, Rafael se virou para voltar pelo corredor, mas encontrou algo completamente diferente do que havia visto ao entrar. Agora o corredor parecia curvado, alongado, como se fosse feito de borracha esticada por mãos invisíveis, e os miados ecoavam em todas as direções, cada vez mais rápidos e desorganizados, como se o atraso estivesse diminuindo, aproximando-se de um ponto crítico. As sombras felinas começaram a surgir atrás dele, correndo pelas paredes e pelo teto como animais famintos prestes a pular, e a sensação de que algo observava cresceu até quase paralisar suas pernas. Uma voz profunda soou dentro de sua mente, formada pela mistura de centenas de miados sobrepostos, dizendo: "Agora você escuta como nós. Agora você pertence ao tempo quebrado. Não há saída sem oferecer algo em troca." Rafael tentou correr, mas cada passo parecia multiplicar o corredor, estendendo-o mais e mais. Quando finalmente alcançou a porta da frente, percebeu que ela estava aberta, como se o esperasse pacientemente, mas do lado de fora havia apenas escuridão absoluta, sem rua, sem casas, sem vento, apenas um vazio que respirava, como se fosse vivo. As sombras felinas começaram a se aproximar por trás, tocando suas costas, seus ombros, sua nuca, e cada toque fazia seu corpo vibrar com uma sensação de deslocamento temporal, como se partes de seu ser estivessem se adiantando ou atrasando em relação ao resto. Ele deu um passo para fora, e tudo se apagou. Na manhã seguinte, moradores encontraram a casa novamente, vazia. Mas no muro apareceu uma frase escrita com arranhões profundos: "O tempo dele agora mia conosco." Dentro da casa, ouviam-se miados, sempre atrasados. O vilarejo de Pedra Fria sempre teve histórias estranhas, mas nenhuma tão comentada quanto a do poço abandonado na praça central, um buraco antigo cercado por correntes enferrujadas que tentavam esconder o fato de que, nas madrugadas mais silenciosas, era possível ouvir arranhões vindo lá de baixo. Ninguém sabia exatamente quando começou, mas todos diziam que os sons pertenciam a um gato que havia caído ali décadas atrás e nunca foi encontrado, embora muitos jurassem escutar seu miado rouco tentando subir paredes impossivelmente lisas. Lucas nunca acreditou nessas lendas, até a noite em que voltou da escola e notou algo diferente. O poço estava mais escuro do que o normal, como se a luz dos postes simplesmente se recusasse a tocá-lo, e um miado profundo ecoava do fundo, tão distante e doloroso que parecia arrastar palavras presas na garganta de algo que não deveria existir. Curioso e inquieto, Lucas se aproximou do poço, sentindo o ar ao redor mudar, ficando mais frio e pesado,
como se umidade antiga subisse das profundezas para envolvê-lo. Quando ele segurou a borda de pedra e inclinou o corpo para olhar lá dentro, viu apenas escuridão absoluta, mas os arranhões começaram de repente, rápidos, desesperados, como se alguém ou alguma criatura escalasse com unhas afiadas, subindo em direção à superfície. O som era tão claro que parecia acontecer bem ao lado dele, ecoando pelas paredes circulares do poço como ossos sendo arrastados, e o miado que seguiu foi tão agudo que raspou sua mente como uma lâmina. Antes que pudesse recuar, duas pequenas esferas brilhantes surgiram lá embaixo, parecendo olhos que encaravam Lucas com fome e reconhecimento, como se soubessem exatamente quem ele era e que ele havia chegado atrasado para algo inevitável. De repente, uma pata fina e comprida surgiu da escuridão, mais longa do que qualquer pata de gato deveria ser, subindo com movimentos rápidos e silenciosos, puxando-se para cima com uma força impossível. Lucas cambaleou para trás, tropeçando na pedra, enquanto o resto do corpo emergia das sombras. Um felino magro demais, com costelas aparentes e pelo tão molhado que parecia grudado na carne. Mas o que realmente gelou o sangue dele foram os olhos vazios como poços dentro de poços, refletindo não a luz, mas algo mais profundo, algo que se mexia dentro deles. O gato esticou o pescoço de maneira grotesca, inclinando a cabeça como se memorizasse o medo do garoto, e cada movimento deixava um rastro de água escura que se espalhava pelo chão como se tivesse vida própria. O animal abriu a boca, mas nenhuma voz saiu. Ainda assim, Lucas ouviu claramente uma frase ecoar dentro de si: "Cai comigo." O gato começou a caminhar em direção a ele, mas seus passos não faziam som algum, como se o peso não pertencesse ao mundo físico, e a cada avanço, o ar ao redor parecia se comprimir, sufocando Lucas e deixando sua respiração impossível. Ele tentou correr, mas seus pés pareciam afundar no chão, como se umidade invisível segurasse seus sapatos, prendendo-o ali. O gato se aproximou até ficar a poucos centímetros de seu rosto, e quando Lucas piscou, viu flashes rápidos de algo que não deveria existir. Pessoas caindo no poço, anos diferentes, rostos desesperados, todos olhando para cima enquanto mãos pequenas e felinas os puxavam para baixo. O gato ergueu uma das patas e tocou o peito de Lucas, e o frio que atravessou seu corpo foi tão intenso que fez sua visão tremer, como se seu corpo estivesse prestes a se desprender da realidade. Em desespero, Lucas conseguiu se soltar da força invisível que o prendia, correu para outra extremidade da praça e se escondeu atrás de um banco antigo, tremendo enquanto escutava o som de garras arranhando o chão, aproximando-se devagar, como se o gato soubesse que ele não tinha para onde fugir. O silêncio veio depois, um silêncio tão absoluto que fez o vilarejo parecer morto. Quando Lucas respirou fundo para criar coragem e olhar novamente, viu o felino parado ao lado do poço, olhando diretamente para ele, sem piscar, sem mexer um músculo sequer. O gato então deu um passo para trás e simplesmente caiu dentro do buraco, como se esperasse que Lucas o seguisse. Mas o som que veio depois não foi o de um corpo batendo no fundo, foi o som de algo muito maior se mexendo lá embaixo, despertando, respirando, chamando por ele com arranhões sincronizados que subiam em direção à superfície. A última coisa que Lucas viu antes de perder a consciência foi a água escura subindo dentro do poço, girando em espiral como um redemoinho vivo, e dentro dela dezenas de olhos brilhando, todos encarando-o com a mesma expectativa faminta. Ele acordou horas depois, sozinho, deitado no centro da praça, com a marca de uma pata molhada estampada em seu peito fria, profunda e impossível de remover, como se tivesse sido queimada em sua pele por gelo. Desde aquela noite, o poço nunca mais fez silêncio. Arranhões, miados e vozes surgem nas madrugadas, pronunciando o nome de Lucas repetidas vezes, sempre com o tom de quem não esquece uma promessa não cumprida. E entre os moradores, um novo aviso circula: não olhe para dentro do poço, a menos que esteja disposto a cair com ele. Aquela noite parecia apenas mais um plantão monótono para a equipe de patrulha da zona rural. Mas tudo mudou quando o rádio estalou com um chamado urgente vindo de uma estrada deserta que cortava um vale esquecido. O policial Mendes descreveu a voz desesperada de uma mulher que afirmava estar sendo seguida por alguém que não pisava no chão. A ligação caiu abruptamente, deixando apenas um ruído metálico que fazia parecer que o sinal vinha de um lugar que não pertencia ao nosso mundo. Quando os policiais chegaram ao ponto marcado, encontraram o carro da vítima parado no acostamento, com a porta do motorista aberta, como se ela tivesse saído correndo no meio de um ataque de pânico. Mas o mais inquietante era que não havia nenhum rastro de passos indo ou vindo, apenas marcas profundas no capô, como dedos longos pressionados com força sobrenatural.
O agente Farias, experiente e acostumado a lidar com cenas estranhas, percebeu que o interior do carro estava coberto por uma fina camada de poeira branca, semelhante à cinza fria. Ele passou a lanterna pelo chão ao redor e encontrou algo que gelou sua espinha. Pegadas que não eram humanas, 3 pontas alongadas, como as de um pássaro gigante, mas com peso suficiente para deformar o solo seco. Os policiais seguiram o rastro até a entrada de um matagal, onde o vento soprava de maneira irregular, como se vibrasse em uma frequência própria. Antes de avançar, o rádio da viatura chiou sozinho, emitindo a mesma voz da mulher, mas agora sem palavras, apenas um choro profundo, abafado por interferência. A equipe decidiu que não podia recuar, afinal, alguém precisava de ajuda ali mesmo que tudo indicasse que aquilo ultrapassava qualquer caso comum. À medida que avançavam pela vegetação, os sons ao redor pareciam se distorcer. Nenhum grilo, nenhum pássaro, apenas um silêncio que chegava a doer. O feixe da lanterna de Farias tremia, não pelas mãos dele, mas como se alguma coisa estivesse distorcendo o ar. Alguns metros adiante, encontraram um pano rasgado preso a um galho. Era parte da blusa da mulher desaparecida. Logo depois, acharam marcas de arrasto no chão, como se ela tivesse sido puxada por algo extremamente forte. A trilha terminava em um descampado circular, onde a terra parecia ter sido queimada recentemente, embora não houvesse cheiro de fumaça. Ao centro, havia uma espécie de desenho no chão, um símbolo enorme feito com pedras, parecido com um olho aberto. O clima pesou tanto que um dos agentes, Almeida, engoliu seco e disse que aquilo não era coisa para humanos. Quando se aproximaram do símbolo, um vento gelado varreu o descampado, e uma sombra se projetou atrás deles, maior do que qualquer coisa que pudesse estar ali. Farias girou rapidamente e viu uma figura alta, dobrada, como se sua espinha fosse composta por articulações demais. A criatura não tinha rosto, apenas uma superfície lisa que refletia a luz da lanterna de maneira distorcida, como se fosse um vidro molhado. Ela avançou com movimentos rápidos e silenciosos, quase flutuando, e os policiais recuaram instintivamente. Almeida disparou sua arma, mas o som do tiro pareceu ser sugado pelo ar. A sombra se expandiu, tomou forma e se desfez, como se a criatura fosse feita de fumaça sólida. Era impossível entender como aquilo existia, mas o pânico tomou conta da equipe quando perceberam que a criatura imitava o choro da mulher desaparecida, mas em várias vozes ao mesmo tempo. Desesperados, os policiais correram de volta pelo mato, guiados apenas pelas lanternas que piscavam como se algo drenasse a energia. Ao chegarem próximos da estrada, ouviram passos pesados atrás deles, mas não eram passos normais. Eram batidas espaçadas, como se algo gigantesco saltasse entre as árvores. Quando finalmente alcançaram a viatura, o motor simplesmente não ligava, como se tivesse sido drenado. A sombra apareceu novamente no limite da luz dos faróis fracos, mas desta vez trazia algo nas mãos, um pedaço de tecido branco ensanguentado. O simbolismo era claro. Os policiais tentaram pedir reforço, mas o rádio transmitia apenas aquele choro distorcido. A criatura se aproximou lentamente, estendendo o pano como uma oferenda, até que um caminhão surgiu na curva e iluminou a estrada, fazendo a figura recuar e desaparecer como poeira levada pelo vento. Dias depois, a mulher nunca foi encontrada. O carro foi removido, a área isolada, mas nenhum especialista conseguiu explicar as marcas, a cinza, o símbolo ou as pegadas impossíveis. Os policiais envolvidos no caso foram orientados a não comentar nada oficialmente, mas entre eles o assunto se tornou um silêncio pesado, carregado de lembranças que todos preferiam esquecer. Farias relatou que durante noites seguidas escutou aquele mesmo choro vindo do lado de fora de sua casa, embora nunca houvesse ninguém ali. O caso ficou arquivado como desaparecimento comum, mas os agentes sabiam que tinham presenciado algo que não deveria existir. E, nas patrulhas noturnas, sempre que passam por aquela estrada, todos evitam olhar para o matagal porque sentem, sem dúvida alguma, que a entidade continua lá, observando, esperando pela próxima vítima. Naquela madrugada úmida, enquanto o bairro inteiro dormia sob um silêncio que parecia tecido à mão, Marina acordou com um som que a fez abrir os olhos antes mesmo de entender o que estava ouvindo. 3 arranhões precisos, ritmados, calculados, vindos da porta da sala, como se algo esperasse que ela se levantasse para atendê-lo. O relógio marcava exatamente 3h33, e o digital piscava de forma estranha, como se estivesse lutando para continuar funcionando. Marina sentiu o ar gelar, um frio que não vinha de fora,
mas de dentro, como se o apartamento tivesse criado pulmões e respirasse um vento sombrio. Os arranhões vieram de novo, desta vez mais fortes, quase impacientes, e o som era tão específico que ela soube imediatamente. Era um gato, mas não um gato comum, pois o som tinha peso demais, profundidade demais, como se cada unha arrastada carregasse séculos de espera. Ela se levantou devagar, cada passo ecoando num silêncio tão espesso que parecia grudar nos seus tornozelos, e quando chegou à porta, viu a maçaneta tremer como se estivesse sendo tocada pelo lado de fora. A respiração de Marina ficou curta, e a sensação de que algo observava seus movimentos crescia como um calor lento subindo pela nuca. Quando finalmente encontrou coragem para olhar pelo olho mágico, viu apenas o corredor vazio, iluminado pela luz fraca do sensor. Não havia ninguém. Nenhum gato. Nada. Mas quando afastou o rosto, ouviu o arranhão novamente dentro do apartamento. Ela girou lenta e incrivelmente devagar, como se o ar a empurrasse para não ver o que estava atrás dela, e o arranhão se repetiu, vindo da porta do quarto desta vez, como se a criatura tivesse atravessado a madeira sem ser vista, movendo-se entre camadas invisíveis de sombra. O quarto estava escuro, mas o escuro parecia vivo, pulsante, como se a própria escuridão respirasse. Marina acendeu a lanterna do celular, e o facho de luz cortou o breu revelando algo sentado no canto. Um gato completamente branco, tão branco que parecia brilhar, mas sua pelagem emitia uma luz apagada, uma claridade doente que machucava os olhos. O animal não tinha pupila, seus olhos eram 2 círculos inteiramente pretos, profundos demais, como buracos cavados na própria realidade. O gato inclinou a cabeça com um movimento lento demais para ser natural, e quando abriu a boca, o som que saiu não foi um miado, mas um grito abafado, como o choro de uma pessoa tentando pedir socorro através de água. A lâmpada no teto estourou, deixando o quarto mergulhado em trevas, e Marina sentiu algo frio roçar seu tornozelo, firme e consciente. A lanterna do celular começou a falhar, piscar, se distorcer, e cada piscada iluminava o gato em posições diferentes. Ora na cama, ora no teto, ora atrás dela, sempre olhando, sempre esperando. O ar ficou tão pesado que Marina precisou lutar para respirar, como se o quarto tivesse sido encolhido ao tamanho de um caixão. O gato aproximou-se até ficar a centímetros de seu rosto, e Marina percebeu que os olhos pretos refletiam não ela, mas cenas distantes, pessoas dormindo, portas se abrindo às 3h33, sombras entrando e se arrastando pela casa. As visões pulsavam como memórias roubadas, e no fundo delas, Marina viu rostos distorcidos, todos olhando para baixo, como se estivessem presos sob a superfície de um lago. O gato tocou sua mão com uma pata gelada, e sua pele começou a queimar, deixando marcas de arranhões mesmo sem movimento algum. Desesperada, Marina correu para a sala e tentou abrir a porta do apartamento, mas as trancas pareciam ter se multiplicado sozinhas, surgindo onde não deveriam existir. Cada arranhão que ela ouvia agora vinha de um canto diferente, da cozinha, do teto, do banheiro, todos ao mesmo tempo, como se vários gatos circulassem pela casa, invisíveis, formando um círculo apertado ao seu redor. O relógio digital começou a piscar descontroladamente, repetindo 3h33 sem parar, como se o tempo tivesse quebrado e estivesse preso naquele minuto maldito. De repente, o som parou, todos os arranhões, todas as respirações, todo o movimento, e o silêncio foi tão absoluto que fez Marina achar que tinha ficado surda. Então ela ouviu um único miado atrás de si. Baixo, prolongado, significando algo como um chamado. Quando virou o rosto, o gato branco estava sentado no encosto do sofá, olhando para ela com os olhos totalmente negros e líquidos. Ele abriu a boca devagar, esticando-a além do possível, revelando uma escuridão interna que parecia puxar o ar, puxar o som, puxar até os pensamentos de Marina. Ela sentiu seus pés se moverem sozinhos, caminhando para o animal sem sua permissão, como se fios invisíveis tivessem amarrado seus ossos. O gato inclinou a cabeça, e tudo apagou. Na manhã seguinte, a porta do apartamento estava destrancada, mas Marina não estava em lugar algum. Apenas 3 arranhões profundos marcaram a madeira, perfeitos, paralelos, como se assinassem sua ausência. E desde então, moradores do prédio relatam ouvir arranhões às 3h33, sempre vindos do apartamento vazio, arranhões que esperam alguém atender.